Você quer saber quais são os 5 assuntos de matemática que sempre caem todos os anos? Os 5 tipos de questões que se repetem todos os anos. Questões repetidas em matemática, né? Nesse vídeo estarei mostrando para você 5 questões que caem todos os anos na prova do Enem. E também na descrição vou deixar o link de todas as resoluções para você revisar esses assuntos. Mas antes disso, já peço para você se inscreva, ative as notificações e deixe seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você. Então clique aqui embaixo rapidinho e você ajuda muito a gente. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo, e antes de falar para você sobre as 5 questões, eu quero ajudar você a conseguir a sua aprovação na faculdade. Na comunidade do Ensino de Potência, nós temos aulas todas as terças e as quintas-feiras para você aprender os assuntos de matemática que realmente caem na prova de matemática do Enem, sem perder tempo com relação com uma aula totalmente prática e dinâmica. Além disso, você vai receber dicas exclusivas sobre o SISU Pro Unifes, vai poder tirar todas as suas dúvidas na nossa comunidade, tudo isso por um preço super acessível. Então está esperando o quê? Alcance sua aprovação, entra na comunidade do Ensino de Potência que a gente vai ajudar você a conseguir a sua aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora 5 tipos de exercícios que sempre caem em matemática no Enem. Então, por isso é muito importante que você revise, que você estude esses exercícios. Inclusive, na descrição, eu vou deixar a resolução de todos os exercícios que nós mostrarmos nesse vídeo para que você possa encontrar a resolução e entender como resolver, certo? Então, aqui, começando com esse tipo de exercício. O que nós temos aqui? Nesse tipo de exercício, a gente tem que o exercício quer que você identifique qual que é o gráfico que representa a sua situação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui na esquerda um gráfico de curva de segundo grau e também gráficos de reta. Então, aqui você tem uma situação onde é uma relação de preço que você quer encontrar o gráfico. Então, é um exercício onde ele te dá um contexto, ele não te dá nenhum quadro, ele não te dá nenhum outro desenho, mas ele te dá um contexto no enunciado e quer que você identifique qual que é o gráfico que se assemelha ou que representa essa situação. Então, é uma forma que pode ser cobrado dessa questão de você ter que identificar qual que é o gráfico correto. Outra situação, esse exercício aqui do meio. Esse exercício do meio é um exercício a respeito de juros, no caso imposto, na verdade, é o imposto de renda, e ele quer que você identifique também qual que é o gráfico que representa a situação. Nesse exercício, ele já dá para você um quadro, onde você tem esse quadro, e com esse quadro, o que você vai fazer? Você vai ter que identificar qual que é o gráfico que representa a situação do quadro. Então, nesse caso, ele já não dá para você as informações no enunciado, ele dá a informação para você no quadro. Então você vai ter que identificar no quadro qual que é o gráfico que se assemelha a essa situação. Isso também é bem comum, ele pode dar para você o quadro e com o quadro você consegue identificar. Isso aqui é uma questão do Enem de 2021 e a da esquerda também, são duas questões do último Enem. Já essa da garrafa aqui, eu cortei o enunciado para não ficar muito pequeno, por isso eu coloquei aqui para vocês apenas o desenho principal e as alternativas, mas aqui também é um exercício do Enem de 2020. Nesse exercício você tem o nível da garrafa e você quer descobrir qual que é o gráfico que mostra a altura do líquido na garrafa enquanto ela vai crescendo. Então também é uma situação de gráfico. Você tem que identificar qual que é o gráfico correto para o nível da água, no caso, o nível da altura da água, enquanto a garrafa está sendo cheia. Então o que nós temos aqui? Um tipo de exercício que sempre cai no Enem. Inclusive, no ano passado, no caso do Enem de 2021, teve 2 exercícios. Teve mais exercícios que envolveram gráfico, mas a gente teve 2 exercícios com essa questão de alternativas. Identificar qual que é o gráfico correto que representa a situação. Por isso é muito importante que você estude isso, porque sempre cai. Sempre tem pelo menos um exercício onde você vai ter que identificar o gráfico. Seja uma reta, seja uma equação de segundo grau, seja uma função exponencial, seja o que for, você vai ter que identificar isso. Por isso, estudo de gráficos, de funções, é muito importante, certo? O exercício não vai pedir para você desenhar, uma vez que não é uma prova descritiva, mas você entender qual que é o desenho de cada gráfico, de cada tipo de função e como que isso é contextualizado no exercício é muito importante. Por isso na descrição eu vou deixar as resoluções desses exercícios, mas obviamente também é importante que você revise o estudo de gráficos de funções. O segundo tipo de exercício que também é bem cobrado no Enem são as questões de escala, certo? Então as questões de escalas também são frequentemente cobradas. Aqui na esquerda nós temos uma questão de ponte, onde nós temos a escala que é 1 para 500
Então, nesse exercício, ele dá para você a escala e ele quer que você encontre o valor virtual da ponte, certo? Então, também é um exercício de escala, mas é um exercício de escala onde ele dá para você a escala e ele pede para você encontrar qual que é o valor virtual para ficar na figura. Aqui é a questão do meio, é uma questão do Enem de 2021. Essa questão, o exercício passa para você as dimensões do enunciado. No caso, ele dá duas dimensões de comprimento e de largura e também as respectivas dimensões no desenho. E no caso, ele quer que você encontre a escala. As duas vão dar a mesma escala, mas alguma vai ter mais dificuldade do que a outra para você encontrar, mas as duas vão dar a mesma escala. Mas também é um exercício que costuma ser cobrado. É um exercício onde você tem as medidas e você quer encontrar a escala. Então, é um exercício que caiu no Enem de 2021. Esse 168 aqui, se eu não me engano, é do Enem de 2019. E aqui, a questão 175 é uma questão do Enem de 2020 digital. E também é uma questão onde você, nesse caso, a gente tem que encontrar qual que é o valor virtual de perímetro. Ele te dá o valor real de perímetro, que é 250, ele passa para você a escala e ele quer que você encontre o valor virtual. Então, assim, ele pode pedir para você encontrar o valor ele pode pedir para você encontrar a escala, pode pedir o valor virtual, pode pedir o valor real, ou pode pedir, em alguns outros casos, nesses exercícios de escalas, ele pode pedir, por exemplo, perímetro, pode pedir área, pode pedir volume. Tudo isso pode acontecer nessas questões de escala, mas a escala cai todo ano, por isso é muito importante você estudar a escala. Outro tipo de exercício aqui, exercícios de razão. Pode ter vários tipos de contexto de exercício de razão. Por exemplo, essa 151 do Enem de 2020. O que a gente tem aqui? A gente tem uma questão onde nós temos que comparar razões. Então, a gente tem que tirar a razão do dia 1 ali, por exemplo, 800 dividido por 4, comparar com 1000 dividido por 8 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, nós temos que encontrar uma comparação de razões. Aqui, essa questão 136 do Enem de PPL de 2021, mas é do Enem de 2021. Nós temos outro tipo de razão. Nesse caso, outro tipo de exercício de razão. Nesse caso, nós queremos encontrar o quê? No caso, uma razão entre a quantidade dos pontos pretos e a quantidade total de um modo geral. Seria mais ou menos isso que o exercício quer. Então, basicamente, é mais uma situação em que é cobrado, que é bem semelhante a essa questão 149 do Enem de 2020, onde ele quer uma razão entre as cadeiras cinza escuro e a quantidade total de cadeiras. Então, basicamente, também é um exercício assim, que não é difícil, mas é um exercício que cai todo ano, que é uma razão entre um determinado valor e outro. E é simplesmente isso a resposta que o exercício quer. Ele te passa uma ilustração, um gráfico, uma situação, e ele quer que você encontre a razão. E a resposta vai ser simplesmente isso. Então, é mais um tipo de exercício que todos os anos cai, que você tem que simplesmente encontrar a razão entre dois números e a resposta vai ser isso. Outro tipo de exercício que também cai são os exercícios das vistas. Aqui, a questão 159 do Enem de 2020, também Enem impresso, que nesse caso, você tem que encontrar as vistas e também identificar qual que vai ser o sentido em que a água vai escorrer, certo? Mas também é uma questão de vistas, uma questão assim onde você tem que ver, por exemplo, uma projeção de cima ou uma projeção de baixo da sua figura. Aqui nessa questão do meio, é uma questão do Enem de 2021, é uma questão onde você também tem que identificar qual que vai ser o formato, olhando de baixo para cima, das linhas formadas por essa escultura, no caso, por essa obra de arte aqui. Então, também é um exercício de vistas. Nesse caso, eu cortei boa parte do enunciado, porque era um enunciado bem longo, então ia ficar muito poluída aqui a nossa imagem. Mas a gente tem basicamente aqui um tipo de exercício que também cai todos os anos. E aqui na direita a mesma coisa, eu cortei parte do enunciado porque senão ia ficar poluído demais. Mas é uma questão do Enem digital de 2020. Nessa questão nós também queremos encontrar as vistas e identificando as vistas nós vamos encontrar a resposta. Então essa questão de projeção ortogonal, essa questão de vistas de uma figura, todos os anos caem. Tem casos que caem tanto no Enem PPL quanto no Enem normal, só que cai todos os anos. Então por isso é muito importante que essa parte da geometria de projeção ortogonal você estude, você revise, faça esses exercícios, assista as nossas resoluções, porque assim você vai praticar ainda mais esse assunto e obviamente vai chegar na prova e vai acertar. Pessoal, antes de continuar, já lembro você, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, porque assim você ajuda o canal e assim a gente consegue continuar ajudando você. Não se esquece, também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, que todos os dias tem dicas, tem informações para você lá, então ajuda a gente lá, segue lá, @ensino de potência.
E para finalizar, outro tipo de exercício que envolve volume e também envolve equações de primeiro grau. Então assim, geralmente ele te dá uma situação lá de volume. Daí ele quer saber, por exemplo, a altura da água, ou quer saber, por exemplo, a quantidade de volume. Ele quer saber alguma coisa relacionando o volume com uma outra condição. Então aqui a gente tem um exercício do Enem de 2020, essa questão 175, que envolve, ele quer saber no caso a quantidade de bolinhas, para a gente ter uma determinada altura de 15 centímetros. E também a gente tem a questão aqui do Enem de 2021, e nessa questão nós queremos saber qual que vai ser a altura mínima desse reservatório. Então são dois tipos de questões que envolvem equações de primeiro grau e também envolve a questão de volume, que costumeiramente é cobrado. No Enem de 2021 caiu, no Enem de 2020 caiu e provavelmente nesse Enem de 2022 vai cair também. Então assim, pessoal, se eu posso dar um conselho para vocês, assistam todas essas resoluções na descrição e também revisem esses assuntos, porque com certeza aqui vocês já têm 5, 6 exercícios que vão cair na prova. E obviamente, se você acertar eles, com certeza vai fazer uma diferença enorme. Então é isso, pessoal. Esses são 5 tipos de exercícios que sempre caem na prova de matemática do Enem. Se você quer aprender mais coisas como essa e você também quer entender sobre tudo que realmente cai na prova de matemática do Enem, não se esqueça da comunidade do ensino de potência. Lá todas as terças e quintas-feiras você vai encontrar aulas 100% completas sobre os assuntos que realmente caem na prova de matemática do Enem. Ainda vai poder tirar todas as suas dúvidas e vai receber dicas exclusivas sobre o SISU para a Unifes. Então não perde tempo. Entra agora, link na descrição e também no comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para ajudar o canal, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Também siga a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, e na descrição tem todos os nossos grupos no Telegram. Então entra lá que com certeza vai ajudar muito você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.